todos, todo mundo bem? Não se assustem com a câmera, não será feito cara crachá de ninguém, né? Nós estamos combinando com o Pedro Pava, ele tem um canal no YouTube e algumas mensagens das palestras trazidas pelo mentor ficarão gravadas em áudio, ele divulgará, ele colocará no canal para que a gente possa, de vez em quando, se quiser escutar alguma mensagem do mentor e possa, ou de quem estiver palestrando. Fenômeno mediúnico a gente vê na vida toda, em vários lugares. Então é só para uma leve explicação sobre a câmera ligada, não se assusta. Falando rapidinho sobre finados, eu escutava ontem e ontem de um espírito falando que ele achava engraçado o Dia dos Mortos, né, porque ele estava mais vivo do que antes. Ele disse, como o Dia dos Mortos eu estou mais vivo do que antes? Ou seja, essa incompreensão que nós temos aqui, muitas vezes a gente leva para o outro lado e não se dá conta que passou, que mudou a vibração. E do outro lado também se encontra com a mesma coisa. Não, mas peraí, eu estou vivo ainda aqui. Que história é essa de Dia dos Mortos, né? É bem interessante a reflexão, porque a gente começa a olhar as coisas com outro ângulo. Cada dia mais eu vejo que a espiritualidade tem muita razão quando eles dizem que o desencarnado nada mais é do que fazer uma viagem, que nós passaremos um determinado tempo longe das pessoas que nós amamos, pela distância. Claro, uma viagem é uma distância física, né? E o desencarne é uma ausência física, mas é uma presença espiritual. Então, cada dia eu consigo compreender mais essa comparação que eles fazem. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine e abençoe a todos vocês. Fiquem em paz. Saudações energética, vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos. Como estão, amados e benditos filhos de Deus? Estão bem? Tenho a certeza absoluta que sairão infinitamente melhor nesta noite do que aqui chegaram. Irmãos de luz já os aguardavam na entrada deste humilde lar transitório, acompanhando-te, derramando as bênçãos de luz, de paz, revigorando forças, ânimos, esperanças, para que você, fortalecido, tenha condições de mais forte, de mais seguro, caminhar passos importantíssimos na vitória da tua vida espiritual. Estas sim são as vontades de nosso Pai Altíssimo para com todos seus filhos. É com imensa alegria que voltamos uma vez mais a trabalhar através da psicofonia com Jurdilei, dando seguimento nos trabalhos programados e agendados desde longa data. Sabemos que muitos obstáculos encontraremos. Sabemos que muitas dificuldades enfrentaremos. Mas jamais podemos esquecer que quem está iluminando esta estrada tão importante é Deus. E a luz de Deus é apenas paz, amor e felicidade. Nesta noite que nos reunimos em seu nome para poder trabalhar as vibrações em nossas estruturas corporais, físicas e espirituais, estamos todos animados, pois sabemos as inúmeras preocupações que cada um de vós passam no seu dia a dia. Como sempre disse, inúmeras e inúmeras noites, com as caravanas espirituais, vamos aos vossos lares, acompanhamos vossas dores,
acompanhamos vossos sofrimentos, orientamos, direcionamos, para que você possa cada dia encontrar um pouquinho mais de força para não esmorecer ou desistir frente às provações. Provações que muitas vezes são vistas como castigo, mas não, apenas como degraus importantíssimos para que nós, na ascensão da vida, possamos chegar aos nossos destinos. Todos aqui, sem nenhuma exceção, nem nossos irmãos desencarnados, que estão em grande número, estão estagnados em sua caminhada. Possuímos um compromisso com Deus. Compromisso que nos leva a progredir todos os dias, que nos leva a refletir e buscar o nosso melhor. Buscar a esperança, a paz, a aceitação e então a resolução em nossas caminhadas. Pois, uma vez saído das mãos do Criador, não temos mais como frear nossa caminhada rumo à felicidade, rumo à luz. Todos nós estamos destinados a este caminho. Porém, muitas vezes nos perdemos diante do olhar nebuloso das dores e das aflições. Hoje, a população encarnada e grande parte da população desencarnada sente-se doente. A doença em si, ela parece confundir-se, pois há muitos relatos dos resgates realizados nas colônias espirituais de nossos irmãos relatarem as dores e as aflições da doença em seus corpos, que para eles parece físico, mas sabemos nos encarnados que se torna um corpo mais sutil que a densidade da matéria. Chegamos na matéria e encontramos toda a população achando que em alguma parte de seu corpo físico esconde-se algo que pode sim trazer-nos mais dor e mais aflição. Sentimos-nos cansados, desanimados, desmotivados. Sentimos-nos muitas vezes enfraquecidos diante do cansaço ou diante da ambição que parece que o mundo derrama sobre nós. Nossas auras, que é o somatório de todas as energias espirituais e físicas, muitas vezes tornam-se pesadas, pois no ciclo do dia a dia criamos muitas vezes inúmeros vícios que traz pesos inimagináveis sobre os nossos ombros. Quantas e quantas vezes não olhamos nossa imagem refletida no espelho e não achamos que o peso que carregamos em nossas costas é desproporcional ao que fizemos, ao que plantamos ou semeamos. Quantas e quantas vezes nos achamos injustiçados perante o universo? Quantas e quantas vezes achamos que a mochila que pesa sobre nossos ombros está equivocada? Pois bem, queridos irmãos, o caminho que precisamos percorrer nesse mundo de provas e expiações, ele é muito mais complexo do que possamos imaginar, ou do que possamos explicar com poucas palavras. Falamos de uma complexidade que vem de um ponto que não conseguimos nem determinar por anos, por décadas ou milênios. É um somatório de passos que damos ao longo de nossa existência e que trazem somatizados a cada passo
as nossas qualidades, os nossos valores e, acima de tudo, os pontos que precisamos abordar e trabalhar nesta existência. Ou, ainda melhor, começarmos a trabalhar para que um futuro vindouro possa sim ser resolvida. Caminhamos não para somatizar ou pesar nossas costas. Caminhamos para soltar os objetos que tanto nos aprisionam à densidade física. Porém, nesse processo atual que enfrentamos e que passamos, a humanidade passa por inúmeras transformações. Transformações que vão desde o processo vibracional do globo terrestre até as transformações tecnológicas promovidas pelo intelectual dos seus seres encarnados. Talvez nem conseguimos compreender o impacto que isso traz sobre nossas vidas. Mas se voltarmos no passado 10 anos, 15 anos, poderíamos ver um cenário na cidade com muito menos antenas, transmitindo sinais, vibrações, e também muito menor o uso de aparelhos eletrônicos como celulares e inúmeros outros aparelhos. As vibrações que permeavam ao nosso redor eram menores. Mas com isso não aumenta o perigo em nossa saúde. Mostra-se apenas que estamos caminhando a passos largos para um processo de desenvolvimento intelectual e tecnológico, com um propósito, claro. Porém, não podemos jamais deixar de absorver e de compreender palavras tão importantes trazidas por outros irmãos em nosso passado recente, quando nos recomendava sempre o bom senso e o equilíbrio no uso de todas as forças e energias, desde as energias da matéria até as energias não perceptíveis às nossas percepções humanas físicas. Nesse momento em que o planeta se transforma, se os habitantes se transformam, então começa um grande processo de despertar de consciências. Muitos encontram-se aprisionados na maledicência dos passos dados. Muitos encontram-se ainda amarrados na ignorância absoluta que impede a visão. Mas uma quantidade tão imensa da população espiritual encontra-se num princípio de movimento, de movimentação, para desprender-se deste passado tão pegajoso ao primitivismo, é tão aberto às experiências espirituais. Processo ao qual traz sim inúmeras confusões na forma de pensar, de agir e principalmente de sentir. Muitas vezes acordamos em um estado de humor e chegamos no final da manhã em outro estado de humor. Parece que oscilamos constantemente de uma energia positiva a uma negativa. Às vezes, começamos a acreditar que a síndrome da bipolaridade torna-se presente cada dia mais na sociedade humana. A ciência, a medicina, nos fala constantemente que o processo depressivo e de ansiedade ganham frentes ainda maiores. E entra em comum acordo quando começamos a analisar o nosso estado diário. As irritações, então, ganham proporções ainda maiores. Aquilo que era apenas um alerta da buzina de um veículo torna-se uma bomba atômica para as nossas emoções descontroladas,
quando, assustados, ficamos com o seu despertar. Ou ainda, quando saímos alguns minutos atrasados e encontramos um abençoado de um irmão nosso atravessando a rua em lugar que não era próprio, parece que o turbilhão de energias negativas surgem em nosso pensar e transbordamos vocabulários que nem lembrávamos mais que possuíamos. Sim, meus queridos irmãos, o processo da limpeza e da purificação e maturação espiritual que ocorre é exatamente mexer nessa energia tão próxima de nós. A grosso modo, poderíamos dizer que é como limpar uma caixa d'água. Quando chegamos ao seu fundo, inevitável que encontramos a burra, que ao lançar mais água, ela parece dominar tudo aquilo que ali resta. Vibramos porque somos seres espirituais. Como seres espirituais, somos energia na sua mais pura essência. Estamos constantemente conectando tudo aquilo que nos cerca. Nossas auras, então, como esponjas das mais preciosas, absorvem as suas correntes de luz, tanto densas quanto elevadas, porque são estados de vibração. E então oscilamos constantemente. Poucas e poucas vezes lembramos das recomendações belas de nosso Divino Mestre Jesus, quando alertávamos-nos da importância da comunicação com Deus. Esquecemos muitas vezes das mensagens amigas trazidas por inúmeros irmãos espirituais, falando da importância de vigiar nossos pensamentos e de levarmos os nossos pensamentos em oração, em prece ou meditação. Esquecemos inúmeras vezes o momento importante de respirarmos profundamente, ou ainda da forma mais simples como nossos pais nos orientavam, contar até 10 antes de falar. O mundo acelerado, claro que faz o processo energético ao nosso redor acelerar. Então, sentimos-nos fragilizados por não compreender para onde vamos e muitas vezes nem de onde viemos. Porém, queridos e amados filhos de Deus, o caminho é um só. O caminho é traçado para que nós possamos encontrar a felicidade plena, as capacidades mais claras de desenvolvimento. Neste momento, encontramos nossa existência em um mundo de provas e expiações. E destes planetas de provas e expiações, o dos mais leves, por estar já com grande parte de sua energia sendo de forma regenerada. Sim, a transição planetária se faz presente em nossos dias, mas precisamos deixar o velho para ingressar no novo. Precisamos despertar do nosso estado antigo para compreendermos o nosso estado novo. Para isso, é inevitável que nossos corações, muitas vezes, não compreendam o que as nossas emoções ou que aquilo que nos envolve possa ocorrer. Por vezes, nossos olhos estarão, sim, carregados de lágrimas,
Nosso peito, em suspiro ou em soluços, muitas vezes sim, darão um ritmo. Para trazer o equilíbrio, uma vez mais, aos nossos pensamentos. Aquilo que antes parecia ser correto, mas que se na sua estrutura não estava, precisa ser modificado e transformado. Não para aumentar a sua dor, mas para que você possa compreender a felicidade que você é merecedora. Que você é merecedor. Amados e benditos filhos de Deus, nenhum ser vem ao mundo para sofrer. Mas por vezes a transformação faz necessário a mudança radical de energia. Se pegarmos e observarmos o solo, o preparo do plantio, veremos muitas vezes que para lançar a semente em terra, faz necessário muitas vezes arar a terra. E para arar a terra, precisa passar seu disco para remexer aquela estrutura que parecia estagnada e trabalhada. Será então que hoje, ao arar a nossa terra, não possamos estar sentindo as mudanças que são incompreensíveis? Mas lembra-te que após este processo, a semente repousará sobre esta terra. Os cuidados virão para que ela possa crescer e produzir. E que a produção, sim, terá o seu momento de colheita. E da colheita, o grão, uma vez mais, multiplicará, alimentará. Amados filhos de Deus, nesta noite em que tratamos da saúde física e espiritual, precisamos, uma vez por todas, compreender que muitas vezes as doenças que nos encontram na caminhada, elas começam pela somatização de nossos pensamentos, muitas vezes equivocados ou doentios. As energias que chegam até nós, muitas vezes são desviadas na sua forma pura e primeira. E então trazemos para nós o ressentimento, o ódio, o rancor, a incompreensão, a intolerância. E essas energias pairando e girando ao nosso redor impede que o processo da transmutação diária do ser humano possa ocorrer. E então, energias trabalhadas de forma densa, começam cada vez mais a baixar e aumentar a sua densidade, até o ponto de entrar em nossa matéria física, promovendo o desequilíbrio em nossas células, promovendo aquilo que os cientistas dizem, que inúmeras células cancerígenas ou doentes perambulam, andam sobre nossa corrente sanguínea, sobre nosso organismo, que muitas delas poderão passar uma vida toda sem ser ativadas, mas quando densificamos a energia e trazemos a energia densa para dentro do organismo, muitas vezes estimulamos este processo e então a doença física instala-se em nosso corpo. Precisamos, de uma vez por todas, compreender
que nós somos aquilo que pensamos ser. Que de uma vez por todas precisamos compreender que aquilo que julgo eu ser é aquilo que me tornarei. Então, se eu julgo ser a infelicidade, teremos um longo processo de lutas interiores, pois a felicidade, que é o destino, entrar em conflito com aquilo que pensamos em ser a infelicidade, o seu oposto. E esse conflito gerará, sim, inúmeros transtornos, primeiro de ordem mentais, psicológicas e emocionais, e depois, quem sabe, sim, a sua densificação, promovendo o desequilíbrio na estrutura física. Queridos e amados filhos de Deus, faz-se necessário que neste momento compreenda-se que você é o ser mais precioso que Deus colocou no lugar correto, na hora certa e no ambiente perfeito. Porque só você poderá produzir no ambiente que você está, mas ninguém. Por isso, somos indivíduos especiais e perfeitos para a criação. Porque construiremos o nosso destino, esculpiremos a nossa estrada e sim, seremos herdeiros deste mundo novo que nós mesmos criamos. Uma frase tão importante de um amigo espiritual chamado Kiyomaki: o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Olha só que verdades absolutas recebemos em nossa caminhada. Gostariam de reservar alguns minutos para perguntas? Então, se puder responder, responderei. O dia de finados é indiferente para vocês? Porque eu ouvi falar, alguém me falou que, por exemplo, no dia de finados, os antepassados têm permissão de virem nos visitar, ou algo semelhante como... já me esqueci. Explique energeticamente como que o mundo espiritual vê o dia de finados, além do que tu já falou no início, que é sempre mais vivo do que... Isso foi Jordelei que falou, não eu. Não, mas eu quero uma explicação, como vocês veem vocês recebem com carinho essas manifestações de rezas, de velas, de orações no cemitério. Minha querida filha, pergunta excelente que daria inúmeras palestras. Não uma só, mas veja só, posso sim falar algumas coisas. Primeiramente, Dia dos Vivos é todos os dias, correto? Sim. Quando você tira a roupa do corpo, ela continua viva? Ou ela está, aspas, desencarnada? Quando você tira essa roupa que você está usando, chegou em casa para dormir, você tira ela. Ela continua viva, caminhando pela rua ou não? Por quê? Não tem um corpo mexendo ela. Não tem o que mexendo? Não tem um corpo mexendo ela. Não tem um ser inteligente locomovendo a roupagem física. Não é assim que acontece? Um ser inteligente. Porque as árvores também têm vida, mas possuem a seu processo inteligente, intelectual, diferente do ser humano. Então,
precisamos compreender uma coisa. O ser inteligente deixa a roupa física, a roupa padece e o ser inteligente continua fazendo o quê? O que o ser inteligente faz depois de deixar a roupa? Você só toma banho para dormir? Continua seus afazeres. Seus afazeres de descanso, de lazer. Você pode usar outra roupa, mas aquela não mais. Naquele momento. Estou equivocado? O desencarne nada mais é do que deixar uma vestimenta para trás. Outro ponto importantíssimo é que o ser humano precisa compreender que as formas ritualísticas, elas não são importantes para a vida humana. O que ilumina os teus passos não é a luz de uma vela, mas é o brilho do teu coração. Você pode acender 1000 velas, se for cego, continuará não enxergando nenhuma delas. Não é assim no mundo terreno? Por que mudaria no mundo espiritual? Levamos inúmeras flores no dia 2 de novembro. Mas daí passamos 364 dias sem ao menos cheirar uma flor. O significado é o mesmo? Lembramos do nascimento do Cristo? 30, agora cada vez mais, né? Porque já estamos lembrando de Natal, nem de Cristo, de Natal. Que é o que? Natal? Papai Noel, presentes, chocolate, balas e o que mais? Confraternização de família, discussões de família, brigas de família, porque quando se junta sempre dá tudo isso. Brincadeira. Mas quando chega o Natal, lembramos que o menino Jesus nascerá, que a estrela d'alva, uma vez mais, iluminará o horizonte, trazendo a esperança do Divino Salvador. Aí, dia 26 de dezembro, esquecemos completo de estrela natal até o próximo Natal. Acontece, minha querida filha, que as datas comemorativas são as mesmas. Claro que tudo que se movimenta energia, ela tem uma força ainda maior. Ficou-se convencionado em alguns anos para cá, porque não foi sempre 2 de novembro, que foi o Dia dos Mortos. Esta data foi pré-estabelecida em algum período da história, em que fazia-se importante, em algum momento, para a política, que aquele dia fosse importante para lembrarmos quem havia partido. Então, estabelece uma data. E nesta data, cuidamos dos sepulcros, cuidamos dos ambientes. Então, passamos uma semana antes indo lá, lavando, limpando. Mas precisamos compreender, minha querida filha, que a veste que ali se encontra tem a mesma função da veste que você tirará do seu corpo hoje. Muitas vezes, quando deixamos a nossa roupagem física para trás, diria que 99% das vezes, quando deixamos nossa roupagem, muitas vezes não queremos de forma alguma nos aproximarmos dela. Porque perto delas, lembramos das dores, das aflições, das angústias, das decepções, das dores, da cegueira a qual estivemos expostos. E muitas vezes a lembrança deste período faz com que a nossa energia espiritual tenda a baixar e em si entrarmos em zonas vibracionais as quais não estávamos mais em condições e nem preparados para aquilo.
É isso que ocorre quando invocamos algum ser para estar próximo daquele veículo que talvez tenha trazido as maiores dores ou aflições. Ou, em alguns casos, sim, a libertação. Compreendem? Ou estou assustando-os? Eu só estou respondendo às vossas perguntas. Mas bem, uma outra importante pergunta que você fez. Dia 2 de finados recebem permissão para vir visitar. Certo? A permissão não é pela uma data. A permissão é pelo merecimento do Espírito. E o merecimento do Espírito pode ocorrer em qualquer dia do ano. Ou talvez até uma década, 2, 3 ou um século depois. Porque o Espírito, quando torna-se merecedor a estar próximo daqueles que ainda estão nas lutas diárias do cárcere da matéria, então podem vir. Imagina, por exemplo, Jordelei desencarnado. E aí ele se aproxima de Pedro. Mas Jordelei está em desequilíbrio espiritual ainda. A aproximação a Pedro fará bem para Pedro? Não. Fará bem a Jordelei? Não. Então por que ele teria merecimento e permissão para visitá-lo, mesmo que fosse dia 2 de novembro? Se o objetivo é direito, dever e obrigação, Deus permitiria, a espiritualidade de luz permitiria que você, por uma convenção de um dia, você botasse a perder esses 3 importantes processos do seu caminhar? Lembre, o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Repitam isso inúmeras e inúmeras vezes. Mas o ser humano não é apenas os irmãos encarnados. É o ser humano. Porque Kardec nos alerta e nos esclarece que dizendo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. O codificador, na elaboração desta obra tão importantíssima para a humanidade, esclareceu muito bem quem nós somos, da onde viemos e para onde iremos. Agora, você pode estar no dia... Me diga uma data qualquer, por favor. 15 de novembro. 15 de novembro foi pelo feriado? Então, 15 de novembro, mais um feriado. Você lembra-se momentaneamente de alguém que há muito e muito tempo você não vê? Que você não sabe nem que condições esta pessoa, este ser se encontra. E você começa a lembrar das boas lembranças, dos bons sentimentos, das boas emoções. E você diz que possa cada dia estar mais feliz e alegre em sua busca. O que você está fazendo? Não entendi. O que você está fazendo quando você está fazendo isso? Uma oração. Desejando o que a este ser? O bem. Agora uma outra pergunta. Este ser é encarnado ou desencarnado? Tanto faz. Exatamente. A tua energia, não importa onde ele está, chegará. E chegará com amor, com sentimentos positivos. Construirá
reforçará. Mas, mentor, e se eu acender uma vela? Você só queimará oxigênio ao teu redor, porque não mudará a vibração. Vocês não aprenderam no colégio que fogo queima oxigênio? Então você estará só queimando oxigênio ao teu redor. Não aumentará a força do amor que seu coração carrega. Isso são objetos, são talismãs. Que são muito utilizados, sim. O mentor está dizendo para não utilizar mais? Claro que não. Porque muitas vezes, quando pegamos uma pedra nas mãos e acreditamos que aquela pedra pode, sim, nos curar, é a nossa fé que está ali. Mas não é a pedra que cura, é a fé que você tem em ter um objeto que pode te curar. Então, se você acende uma vela acreditando que aquela vela vai te iluminar, não é a vela que vai iluminar, mas é o teu poder de acreditar que agora sim você tem em mãos algo que te iluminará. Mas o que te libertou, o que te curou, foi a tua fé, não o objeto. Mas, mentor, e se eu acender uma vela azul do conhecimento, vai me ajudar um pouco mais nos meus estudos? Claro que não. O que vai ajudar teus estudos é bundinha na cadeira e olhos nos livros. Isto sim é a vela azul mais importante para acender o teu conhecimento. Desculpe a brincadeira com a cor, porque não está relacionado a nada disso. É apenas para mostrar a você que você possui as ferramentas todas para a paz, para a alegria e para a felicidade. É por isso que dizemos todos os dias, Deus dá 9 passos ao nosso encontro. Ele só pede para que nós possamos dar um único passo na sua direção. Conseguir responder? Tem mais um ponto importantíssimo. Jordelei sempre é um bom exemplo, que fique claro isso. Mas Jordelei fez um monte de coisas erradas a vida toda. Desencarna. Então, ele não vira o anjo que todo mundo imagina que vira após seu desencarne. Ele continua levando consigo todas as mazelas aos quais ele cultivou e preparou na sua existência. Então, muitas vezes, ele não está nem no céu e nem no paraíso, nem no inferno, porque não existe nem paraíso nem inferno. Mas ele está numa condição a qual ele mesmo produziu ao seu redor. Pelas condições vibracionais. E muitas vezes essa aproximação, essa condição pode ser muito próxima à densidade, à dor e à aflição. Aí, invocá-lo ou trazê-lo também poderia ser sérios problemas para o desequilíbrio geral, principalmente de Jordelei. Porque imagina você chamar Jordelei para perto, achando que Jordelei agora pode orar, interceder por Deus por ti, pode curar-te, porque afinal de contas já está no mundo espiritual mesmo. E aí chega ele e você diz, Jordelei, pode tirar, por favor, eu te acendo milhões de velas, mas você tira isso de mim. E Jordelei não encontra-se nessa condição. Nesse momento, podemos sim estar causando um outro problema, que é prejudicar ainda mais a condição espiritual de Jordelei. Compreendem? Por que faz importante, antes de qualquer processo, a oração, o amor e a tolerância? Porque se agirmos com este tripé, então jamais seremos agredidos ou ofenderemos, nem encarnados, muito menos desencarnados. Só o amor pode construir, mais nada. Onde há amor, a esperança, a luz. Que Deus, na sua infinita bondade, vos ilumine e vos abençoe.
O Equinaz é muito mais vivo hoje do que quando era encarnado. Gostaria que neste momento cada um pudesse fechar suas mãozinhas da forma que ache melhor. Se quer deixar a palma bem estendida, se quer deixar com um espaço interno, quer colocar perto do peito, quer colocar sobre a perna. Eu só peço para que descruze as pernas, para que esteja sentado de forma ereta, para que respire pausadamente e profundamente, para que feche seus olhinhos e perceba uma grande força de energia criando no centro de suas mãos. Esta energia adentra a palma de suas mãos, percorre seus braços, ilumina vosso coração. Veja o quanto ela o aquece e o quanto, muitas vezes, é difícil de perceber ela ali chegando. Mas ela chega. Veja, imagine que ao teu redor agora é tudo luz e paz. Do verde ao amarelo, do branco ao azul, do rosa ao violeta. Você está envolvido por todas as camadas vibracionais de luz e de paz. Teu movimento respiratório leva para dentro do seu organismo esta pequena névoa colorida que é a energia de Deus que cura neste momento. Seus poros absorve e sentimos-nos mais leves e esperançosos. Respire profundamente, esfregue vossas mãozinhas e abra vossos olhos. Essa luz que criou no centro de vossas mãos, aos quais muitos agora podem até sentir o centro de suas mãos diferentes, é a essência divina, é a sua essência divina, a que cura e a que transforma. Por favor, deixe as crianças serem felizes. Nós precisamos aprender a ser felizes como ela, e não rabugentos como somos às vezes. Porque esta luz que vos falo é a luz que ilumina estes seres. Se nós tivéssemos 10% a mais de uma criança, nós choraríamos menos, nós sofreríamos menos e nós enxergaríamos até as cores da vida de forma mais clara. Só 10%. Preciso, neste momento, deixar os trabalhos prosseguir. Eu me chamo Oikenaz, sou um amigo espiritual que, com o auxílio da mediunidade, pode vir trazer algumas palavras de carinho, de amor e de esperança a vós. Fiquem em paz. Boa noite a todos. Como estão? Todos bem? Passaremos agora para uma nova etapa do trabalho. Os médiuns estarão ali colocados e vocês darão as mãos a eles como se fosse um passe normal, em forma de um círculo. Enquanto procede a oração, estarei eu
junto a vós, trabalhando rapidamente para que possa ser assentado toda essa energia que agora foi colocada em vocês. O processo das cirurgias espirituais, eles ocorrerão ao longo de toda a noite. Colocamos a energia, reprogramamos a energia da cura de vocês mesmos. Trabalharei rapidamente para que logo mais, quando você estiver descansando em sua cama, em seu lar, nós com a caravana toda da espiritualidade visitaremos não apenas a ti, mas todos os teus familiares que ali se encontram naquele lar, ou aqueles que você ali dentro mentalizou. Quando despertar um novo dia, com o raio de luz despontando no horizonte, então os trabalhos de cirurgias estarão terminados. Lembra que você sim poderá sentir, ao despertar amanhã, algum desconforto leve, alguns pequenos sangramentos leves, pois será sim mexido em você. Evite a fadiga exagerada ou o esforço exagerado nas primeiras horas da manhã. Lembre ainda de proferir uma prece antes de deitar, para que você possa estar mais harmonioso ao processo todo que ocorrerá. Mas lembre também de no sábado, de no domingo, de na segunda, também elevar teus pensamentos em preces, porque os curativos sempre se procedem em dias após as cirurgias físicas que fazíamos. E lembra que o remédio a ser tomado chama-se Evangelho, amor e paz. Fiquem com Deus.